por problemas técnicos com o som de um dos convidados, será possível notar uma menor qualidade de seu áudio, apesar das correções feitas por ocasião da edição. Pedimos desculpas por esse inconveniente. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai discutir o governo Bolsonaro na Berlinda. A gente vive um momento aí complicado para o governo. A CPI da Covid já foi instalada no Senado, Renan Calheiros como relator, Omar Aziz como presidente da comissão, mas o que preocupa o governo, pelo jeito, é o Renan Calheiros na relatoria, tanto que o governo já entrou na justiça por meio da deputada Carla Zambelli, acabou perdendo. Aí os senadores governistas na comissão também foram ao Supremo, levaram ali uma negativa do ministro Lewandowski. Ou seja, o governo está preocupado realmente com a CPI, ao ponto até do senador Flávio Bolsonaro, ou seja, um membro da família Bolsonaro, deixar de ser negacionista e defender o isolamento social, alegando que a CPI, com reuniões presenciais, podia ser um perigo aí para os membros dela, né, para os senadores que a integram. Enfim, o fato é que a gente está nesse contexto ainda, além de tudo, existe a possibilidade da instalação de uma outra CPI, essa sobre os crimes ambientais, na Câmara dos Deputados. Esse processo já começou, vamos ver se ela realmente é instalada. E claro, né, o grande foco dessa outra CPI é o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que outro dia estava lá defendendo madeireiro, né, numa apreensão, a maior apreensão de madeira feita até hoje pela Polícia Federal, ao ponto que até o delegado, o Saraiva, foi à Câmara dos Deputados prestar depoimentos e deu uma saraivada nos deputados bolsonaristas, né, dizendo aos deputados bolsonaristas cobras e lagartos, né, e os deixando um pouco, eles mesmos, acuados. Acabei de chegar à conclusão que sua exoneração foi por incompetência, desídia, negligência, por um inquérito que ele nem mesmo conseguiu concluir a contento, não reuniu as provas necessárias. A deputada Lê Silva, ela me chamou de incompetente, mas eu estou olhando aqui no site da Câmara, ela fez 52 propostas legislativas e só 2 relatadas. Acho que incompetente é ela. Fico aqui até envergonhado. Eu não tinha presenciado um convidado pela Câmara dos Deputados ser tão arrogante, tão prepotente quanto o senhor. Isso aí, eu como policial federal fico envergonhado. Essa atuação, o senhor não é um agente político. Então, quando o senhor não se contém, sai do seu quadrado, sai da sua competência, eu digo que o senhor está em maus lençóis. Quando o deputado Sanderson, eu tenho 2 coisas para dizer para ele. Primeiro, quando eu nasci, a primeira coisa que eu perdi foi o medo. Então, essa conversa que pode ser demitido... Eu entrei para a polícia, eu acho que o senhor ficou pouco tempo, mas eu entrei para a polícia com o risco da própria vida. Que dirá do emprego? Que tipo de policial o senhor que tem medo de perder emprego? Quando pode levar um tiro? Entre o tiro e perder o emprego, que seria dos nossos companheiros PM se pensasse assim como o senhor? Quanto ao ser arrogante, o meu pai me ensinou uma coisa que eu ensino para o meu filho. Não seja arrogante com humilde, nem humilde com os arrogantes. Eu fui chamado de incompetente, de arrogante, e o senhor, né, falou para eu conseguir um bom advogado. Eu estava lhe respondendo. O senhor perguntou o que quis e eu lhe respondi o que quis. Presidente, só um pouquinho, presidente. Só um pouquinho, presidente. Nós estamos aqui, nós somos... Presidente, eu cheguei aqui, presidente dessa comissão, eu cheguei aqui com quase 100 mil votos dos gaúchos e não aceito ser desrespeitado por quem quer que seja, ainda mais por um servidor público. Eu passei no concurso público, também não aceito. É possível errar, o ser humano erra. O senhor, por exemplo, acabou de citar a empresa Rondobel, disse que tinha diversas multas no IBAMA. Aí eu peguei aqui agora uma das multas aí que o senhor falou, né? Eu acho que toda empresa ambiental é passível de multa, mas isso, multa e crime são coisas diferentes. O senhor coloca aí como se fosse já uma empresa criminosa. Sobre a deputada Carla Zambelli, ela pega algumas coisinhas assim, soltas, e tenta criar acho que nem ela acredita no que ela fala. Porque... É claro, se uma empresa é processada 200 vezes, se ela ganhar uma, qual a vantagem? Né? É natural, a lei da probabilidade explica aí isso. Eu costumo dizer, quando a gente muda, os frangos colocam o pescoço para fora do caminhãozinho de mudança. E quando a gente coloca o pescocinho para fora, de onde não deve, vem a pancada quando o senhor menos esperar. A falta de uma argumentação lógica, né,
leva a se buscar uma questão ideológica para a atuação de vários servidores públicos. Eu não tenho viés ideológico algum. Meu partido é a Amazônia, é o Brasil e a lei. O fato é, tem muita coisa acontecendo, o governo não vive um bom momento. Acabamos de atingir os 400 mil mortos pela Covid-19 no país, é um número tétrico, né? A gente pode dizer que praticamente 2 de cada 1.000 brasileiros morreram com essa doença, é um número realmente espantoso e a gente caminha, infelizmente, para 500 mil. O fato é que esse cenário todo compõe um clima muito quente no país, que, como eu já disse, coloca o governo numa situação difícil. Para discutir esse assunto, temos 2 convidados hoje, uma convidada e um convidado. A convidada é a professora Carolina Botelho. Ela é agora pesquisadora no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social do Mackenzie, da Universidade de Mackenzie, e ela é também pesquisadora do Laboratório de Opinião e Comunicação Política do IESP, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, IESP-UERJ. Ela atua como pesquisadora nesses 2 centros. E o nosso outro convidado é o professor titular aposentado do Departamento de Sociologia da USP, o professor Brasílio Salum Júnior, que foi meu professor, diga-se de passagem, na graduação e depois na pós-graduação, e ele é, além de professor aposentado lá no Departamento de Sociologia da USP, é um sociólogo político, ele é também professor visitante no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, eu de saída já agradeço aos 2 aqui pela presença, agradeço a Carolina, agradeço ao Brasílio, e vamos começar aqui pela Carolina. Carolina, como é que você enxerga aí esse momento, esse cenário tão complicado para o governo agora, né? Como é que você acha que a gente chegou a esse ponto? Como é que foi possível se construir um cenário tão complicado? Bem-vinda. Cláudio, obrigada mais uma vez aqui pelo convite no programa. É um prazer conhecer o Brasílio e estou feliz de estar aqui de novo. Bom, o governo parece assim que esses últimos acontecimentos, eles até demoraram, tá? Eu acho que o governo vem numa série de atrapalhadas e de disfuncionalidades que a minha grande admiração não é nem como é que ele está aqui hoje, é como é que ele demorou tanto tempo para chegar numa situação que agora a gente começa a perceber que há uma reação, né, da sociedade. Para isso a gente precisou enfrentar mais de 400 mil mortos, e lembrando que o Átila, outro dia, que tem analisado esses dados mais ligados à Covid, que é um excelente pesquisador, mostrou que parece que mais 100 mil óbitos estão sendo ligados a síndromes respiratórias sem ainda comprovação que pode ser Covid. Então, são 400 mil, talvez mais 100 mil, então a gente já está com 500 mil de mortes praticamente por Covid no Brasil, e uma sucessão de outros erros. Então, assim, o que me admira mais foi ter demorado mais de quase 2 anos, ou mais da metade do governo, para ele se colocar nessa posição. E o que me faz pensar que a gente tem grupos estruturados, né, instituições e grupos de elite muito fortalecidos que apoiaram o Bolsonaro até então e que seguem, de certa forma, endossando ou apoiando o governo que ele fez até aqui, né? A gente só está vendo uma mudança nesse rumo porque parte desse grupo começou a perceber que não tem como mais sustentar tanta desgovernança, tanta insalubridade, tanta disfuncionalidade. Então, acho que esses são os primeiros flancos importantes que começam a acontecer no governo, e ele já começou a mostrar que ele não tem a menor capacidade de gerir essa crise, né? A tentativa de tirar o Renan Calheiros através da ação da deputada Carla Zambelli só mostra como eles têm pouca visão e pouca noção das instituições. Enfim, a gente sabia que ia dar errado, deu errado, e a partir daí foi instalada uma CPI com pessoas muito profissionais, né? O Renan Calheiros de relator e os políticos da velha política, né, que eles chamavam, da política tradicional, prefiro dizer assim, comandando essa cena. Então, assim, eu acho uma situação bem preocupante para eles, mas, ao mesmo tempo, me surpreende demorar tanto. E, Brasílio, como é que você analisa isso? Bem-vindo, Brasílio. Como é que você percebe aí o governo ter chegado nesse contexto tão complicado? Obrigado pelo convite. Prazer
conhecer, Carolina, a gente não se conhecia. Olha, eu acho assim que eu acho que o elemento-chave para interpretar essa situação foi a decisão do Supremo em relação ao Lula. O Lula praticamente demarcou o período como um período em que 2022 é o foco. Eu acho que a partir da decisão do Supremo liberando o Lula para a eleição, ele mudou completamente a conjuntura. Isso produziu uma alteração, obviamente, na conduta do Bolsonaro. Ele fez aquela reforma ministerial no final de março, né? E os atores todos estão se orientando nessa direção, inclusive a CPI, né? Inclusive a CPI. Eu acho que, a partir dessa questão eleitoral, o governo Bolsonaro está entrando em desgaste progressivo, né? O que antes ele tinha, ele sofria um desgaste muito grande, mas um desgaste que não se expandia muito popularmente, porque era muito percebido pela classe média ilustrada, etc., de que ele não conseguia lidar com o coronavírus, que, na verdade, ele colaborou com a expansão do coronavírus, né? Então, mas isso aí ficava muito, numa faixa específica da população que acompanha jornais, noticiário, etc., etc. Eu acho que agora, com a entrada do Lula, todos os agentes estão se orientando para 22. Eu acho que o próprio Bolsonaro se orienta para 22. E o processo de desgaste via CPI, etc., tende a deteriorar cada vez mais o Bolsonaro, porque, veja, a CPI não vai dizer nada de novo para aquela faixa pequena de população, mas vai dizer muito de novo para uma faixa mais ampla da população, porque vai rememorar todos os malfeitos do Bolsonaro no ano que passou. Então, acho que isso vai ter uma importância eleitoral muito grande, né? A mídia vai expandir ao máximo esse tipo de noticiário. Na terça-feira já o Mandetta vai ser entrevistado, na quarta o Tite, na quinta o Pazuello. Então, a situação do Bolsonaro tende a se deteriorar, especialmente porque ele não tem nada a apresentar como projeto, como estratégia, nada a apresentar. Eu acho que o que aconteceu ontem, aquela mudança súbita que ocorreu na economia, com o Guedes mudando todo mundo, alterando as posições, etc., a mudança que você se refere, Brasília, é a mudança no Ministério da Economia, e a mudança de cadeiras, né? Não, a dança de cadeiras ali. Mas veja, o que é importante nessa dança de cadeiras? Primeiro, que isso aí não alterou em nada uma não política do Guedes, porque o Guedes até agora não realizou efetivamente nada, né? Mas ele revelou uma coisa importante. Se você observa como é que foi a conduta, como foi que a chamada Faria Lima, o pessoal que mexe com capitais, como é que esse pessoal reagiu àquela confusão toda? Nada, não houve reação. O dólar continuou quieto, está se valorizando, na verdade. Então, o Guedes já deixou de estar no horizonte desse pessoal. Então, o Guedes já não é mais nada, não oferece nem expectativas positivas, e o que faz de negativo também não altera, ele saiu do horizonte. Então, o governo está num processo de esvaziamento extraordinário, é uma coisa impressionante. Então, eu tenho a impressão que
no futuro é muito provável que apareça essa CPI que você mencionou, né? Então nós vamos ter sistemas de, digamos, trincheiras institucionais básicas, né, que corroem qualquer governo, né? Especialmente um governo que não tem nada mais a oferecer. Esse é o ponto que me parece central, e agora resta saber como é que, vamos dizer, a oposição política, né, isso esquerda e centro, etc., vão se organizar para tirar proveito dessa situação. Isso aí a gente não vê muito ainda. Você também concorda, Carolina, que a entrada do Lula é talvez o grande ponto de inflexão aí desse processo? Porque realmente o Bolsonaro, eu diria, acusou o golpe, né? Como o pessoal brinca, ele só pensa naquilo, né? Só pensa na reeleição dele em 2022, que acho que vai ficando cada vez mais difícil. E o Lula voltou de um jeito novo, né? Ele voltou aí sinalizando para o centro, para o empresariado, voltou um Lulinha mais 2002 do que o Lula 2010, digamos assim, né? Ou até mais do que, sobretudo, o Lula livre, né? Já está livre e agora pode voltar a ser o diante. Você enxerga também dessa maneira, vê essa mesma inflexão? Eu enxergo. Eu acho que o Brasílio tocou nos pontos fundamentais. O Lula está vindo novo nada, ele vem mesmo com a cara de 2002 e que agradou muita gente, né? Não à toa, as últimas pesquisas que começaram a apontar para o Lula deram ele ganhando o Bolsonaro com certa facilidade. Agora, é incrível mesmo esse ponto do Brasília, porque no momento que o Lula entra em campo, no calendário eleitoral, a gente pode dizer que já começou, o próprio Bolsonaro, no mesmo dia, começa a defender vacinação, a usar máscara, né? Tudo bem que depois ele começa a tirar a máscara, mas aí é a coisa da natureza dele de duelar o tempo inteiro. Mas o significativo é que no mesmo dia ele fala que vai demitir o seu fiel escudeiro, o Pazuello, ele usa a máscara, ele defende a vacinação, quer dizer, ele muda 180 graus, né? Então, assim, isso foi a entrada do Lula, e não só porque é o Lula, porque o Lula é um cara hipercompetitivo no momento em que a Lava Jato perde crédito entre a população, ela começa a ser assimilada como um erro político por várias instituições, né, de poder, e vem o Lula com uma posição do tipo, eu posso conquistar de novo o centro brasileiro, e tem conquistado, né? Então, assim, é super complexo, mas ao mesmo tempo é impressionante para mim a quantidade de tempo que levou até isso, e precisou de um ator político que estava lá atrás, que muitas vezes dito como esquecido, voltar, né, retornar em grande estilo, ao ponto de ser a principal via agora para derrotar o Bolsonaro, né? Isso que o Brasílio falou também em relação aos outros atores, outros grupos de que até agora não se colocaram, mudou radicalmente mesmo, mas assim, havia uma demanda dos setores e da opinião pública de que viesse um outro candidato e que a gente deveria construir uma frente mais ao centro e pouco extremada, né, para os dois lados. Não apareceu ninguém. A verdade é essa. O que apareceu foi um cara que a gente chamava da velha política, um cara que saiu praticamente defenestrado, né, da agenda pública, e que volta com capacidade de competitividade altíssimos para derrotar o Bolsonaro em 2022. Com a capa de 2020 com a capa de 2002, de 20 anos atrás, que agradou vários setores da sociedade, e com a responsabilidade de fazer o próprio presidente hoje, atualmente, mudar seu comportamento perante a condução da pandemia, né? Então, só voltando um pouquinho no que eu falei, que a entrada do Lula no jogo político, com aquele ato na frente do sindicato do partido, dos sindicatos metalúrgicos São Bernardo, né? Exatamente. Ele muda. É uma coisa impressionante, porque de manhã o Lula fala, e ele fala numa fala extremamente ponderada,
mostrando o que é o que um chefe de Estado deveria fazer nessa situação que a gente está vivendo, e na mesma tarde tudo muda no governo, né? Pazuello já vai para a linha de tiro para sair, o Bolsonaro, a equipe inteira aparece de máscara num pronunciamento público, e ele começa a defender a vacinação. Então, assim, acho que o Brasil está certíssimo, a entrada do Lula nesse espaço aí mudou completamente a configuração do que a gente até tinha. O que faz as outras forças e os outros atores a se organizarem de outra forma. Não é à toa que a gente está vendo tanta gente da tal velha política retornando para esse combate, né? Eu acho que eles, de certa forma, eles estão se unindo para que abra um flanco, né? E o outro flanco pode ser essa CPI do meio ambiente, que eu acho que é muito provável, sim, de chegar. Aliás, é interessante, né? Parece que é um governo que funciona no susto, né? Porque foi o Lula voltar, teve aquela mudança de comportamento, gente de máscara, presidente mais... Tudo bem que, como você bem apontou, Carolina, ele depois volta, né, ao comportamento antigo, parece o escorpião da fábula, né? Que, enfim, não consegue vencer a sua própria natureza. Agora, a gente viu isso de novo agora com, eu mencionei no começo, o senador Flávio Bolsonaro defendendo isolamento social. Né? De novo, no susto, né? A CPI vem a susto, o pessoal muda. Ou seja, isso talvez seja um sinal do quão improvisado é esse governo. Né? Se você sempre reage no susto, sempre reage diante daquilo que é o perigo imediato, e aí muda o seu comportamento com respeito ao que foi o seu comportamento ao longo do tempo, é porque não tem muito um plano, né? Não tem algo muito estruturado, daí não se mantém. Agora, Brasílio, você apontou, né, dessa deterioração e dessa expectativa de deterioração do cenário do governo. Você estudou de maneira muito aproximada o impeachment do presidente Collor, né? Tem um livro até sobre isso. Você acha que o clima que a gente vê se construindo agora, esse processo de deterioração, é parecido com esses processos de deterioração que acabaram levando a processos de impeachment, como o do Collor e mais recentemente da presidente Dilma? Eu acho assim, que existe uma diferença importante, é que na época do Collor a gente estava saindo, né, ou digamos, saindo do ápice do movimento da democratização. Né? O Collor, digamos, ocorreu no começo dos anos 90. Então, o impulso social, no sentido da democracia, a mobilização, etc., ela ainda estava presente naquele momento. Então, foi possível articular os partidos que tinham feito a democratização, etc., com base popular, né, para fazer aqueles movimentos, etc. Agora nós estamos numa situação um pouco diferente, especialmente marcada pela pandemia. Então, veja, no ano passado, a coisa mais extraordinária é que o Bolsonaro dizia que não se importa com se afastar, etc., né? E a esquerda, o centro e a esquerda diziam, pessoal, mantenha isolamento, cuide-se, use máscara, etc, etc. Bom, tudo isso, que do ponto de vista da pandemia é totalmente correto, é algo que viabiliza qualquer tipo de mobilização. Não sei se vocês lembram que a única grupelhos que se mobilizaram até agora, nesse último ano, nesse comecinho de ano, foram que alguns grupelhos bolsonaristas que não se importam com máscara, não se importam com isolamento nem nada. Então, vamos dizer assim, o centro e a esquerda perderam uma parte central, né, dos seus meios de oposição, que é a mobilização popular. Então, digamos, isso é um elemento importante que continua ainda, né? E o que, digamos, é interessante agora é que você tem um tipo de mobilização, né, que se dá no plano político, sem pressão específica nas ruas, né? Mas é óbvio que você tem uma pressão do eleitorado desses políticos, vamos dizer, a pressão do eleitorado, vamos dizer, mais
que consegue se comunicar com esses políticos, que é essa classe média, etc., que eu acho que dá, digamos, respaldo para esse tipo de mobilização no Congresso. Mas ainda falta a mobilização popular mais ampla, né? E isso eu acho que vai chegar mais para o fim do ano, o ano que vem, etc., talvez seja possível. Então, eu acho que ao longo desse ano a gente vai ter essa preparação de mobilizações futuras, que é basicamente rememorar, né, os maus feitos do Bolsonaro, etc. O que me preocupa, o que eu penso agora, é dizer, como é que o Bolsonaro vai reagir a isso? Né? Como que ele vai reagir? Então, quais são os meios de recuperação do Bolsonaro? Será que ele tem algum meio de recuperação? Aí eu pensei, bom, quem sabe um novo grande auxílio emergencial. É bom lembrar que esse ano, digamos, parece que vai sobrar para o ano que vem uma quantia razoável de dinheiro para gastar o ano que vem. Então eu tenho a impressão que 2022 vai ser um ano de obras e eu acho que vai ser ano de auxílio emergencial. Eu tenho a impressão, porque ao menos na discussão do orçamento deste ano e do novo orçamento que foi agora, na verdade eu não estudei o orçamento nem nada, mas eu li uma matéria que vai sobrar uma quantia razoável para gastar em 22. Então aí vem esse dinheiro, Brasílio? Que parece que está tão ruim a arrecadação do governo. Eu não sei, então é isso que eu estou dizendo, eu não estudei direito, né? É que eu vi uma matéria no Estadão que dizia que eu acho que era uma análise daquele pessoal que faz a análise econômica do Senado. Eu tenho a impressão que foi isso. Então, do Felipe Salto, provavelmente, né? Lá da... Exatamente, da Instituição Fiscal Independente. Que em 2022 ia sobrar certos recursos. Então, em primeiro lugar, não sei se isso é exatamente correto e tal, mas de toda maneira eu acho que é importante a gente pensar quais são os meios de recuperação possível do Bolsonaro, né? Então, acho que esse auxílio emergencial é uma deles, obras é outra, e isso é o que ele está reservando para 22, né? E mais ainda tem outro elemento importante, que é a vacina. Ele pode se apropriar de vacinas, né? Obviamente ele está tentando agora decidir que vacina é importante e começou menos para ele. Menos para ele. O outro precisa tomar vacina escondido, né? É ridículo. Mas, enfim. A vacina da Pfizer, né, que é a americana que esquece que é a BioNTech que fez a vacina, né? O Guedes. Aliás, esses caras são absolutamente... Eu nunca vi... É uma coisa assim... Eu nunca vi você ter um ministro da economia tão americanoide desse jeito. É uma coisa ridícula. Fora de propósito, né? Aquela observação dele, né? Que filmaram o cara dizendo besteira o tempo inteiro, né? Que coisa impressionante. Bom, mas enfim, tudo bem. De toda maneira, eu acho que tem essa coisa da vacina que pode ser explorada e a coisa dos auxílios e das obras, né? No futuro. Então é isso. Desculpa. Pode falar, é um ponto importante, porque, assim, na verdade, o que a gente eu tenho visto você escrevendo, Cláudio, eu tenho tentado também alertar, tem algumas coisas, já algumas pessoas falando isso há um tempo, e que se une também a uma certa resistência de uma base bolsonarista, que eu não sei como é que a gente chama isso, de base bolsonarista. Eu entendo que seja um mosaico de vários setores lá envolvidos, mas que alguns perfis chamam mais atenção. E assim, a disputa do Bolsonaro, eu acho que a trajetória dele no governo, ela é marcada nitidamente por manter esse grupo unido, e ele tem sido bem sucedido nisso, e sobrar dinheiro. Assim, meu grande medo era o seguinte: com essa informação do Brasil, eu fico mais assustada. Ele com a máquina do governo federal na mão,
com a caneta na mão, com uma base sólida, consolidada, exatamente, caneta Bic na mão. Caneta Bic, que ele gosta de caneta Bic. Nas câmeras ele gosta, né? Mas, enfim, ele com uma base consolidada, arrastando desde 2018, coesa, né? Que a gente não está vendo tanto esvaziamento nela. E com dinheiro para política do tipo assistencialista, para o ano que vem, ele ainda é um cara super preocupante. Eu também vejo ele esvaziando, eu vejo ele com um flanco grande na CPI, com a possibilidade de abrir a CPI contra o ministro dele, sei lá se pode se chamar de ministro aquilo, e assim, por um lado... Salles a gente... ou o Guedes, você está dizendo? O Salles, né? Enfim, os dois. Eu estava falando do Salles, mas o Guedes também mas pode entrar. Mas é que o Salles nessa. é que está na berlinda da CPI da Câmara. Não, sim. Né? Eu tava falando dele, mas quando você falou do Guedes, são as mesmas coisas para mim. Mas, enfim, o material que vai ser organizado para a CPI da Covid é um material, vai ser um arsenal para a oposição, né? Não só para a oposição, mas para a sociedade, porque a gente vai documentar uma série de maluquices e de tragédias que foram, assim, deliberadamente construídas para estender o vírus, né? Para dar a ideia de que é melhor imunizar com a imunidade rebanho. Quando todos os especialistas do mundo falam assim, não vai ter imunidade de rebanho, vai ser um genocídio, né? Pode não falar genocídio, porque a categoria tem algum significado que não se aplica, mas é uma tragédia humanitária que o Brasil está vivendo. Então, assim, a gente, quando comparar esse período e ver essa documentação mostrando que houve ação deliberada por parte do governo central, de não prestar atendimento à população, de não comprar vacina, de fechar as portas para qualquer tipo de controle do vírus, quer dizer, todo esse material vai estar à disposição da sociedade, da oposição, das instituições, para esvaziar mais o Bolsonaro. Portanto, eu acho que essas ações contra o governo, elas vão ser muito importantes, mas, ao mesmo tempo, eu não durmo tranquila, porque você vai vendo as pesquisas de opinião, ele oscila o tempo todo entre 25% e 30%. A gente pode até qualificar esses grupos, mas esses grupos estão lá com ele há muito tempo, tá? Por uma série de razões que a gente ainda não conseguiu identificar quais são verdadeiras, assim, o que é mesmo essas razões, a gente pode pontuar várias, mas esse cara com a Bic na mão, com dinheiro para gastar, segundo o Felipe Salto, pode ser que sobre, e com 30% do eleitorado, ele também se torna um cara muito competitivo. Então, muito pouco provável que ele não vá para o segundo turno. Ele não sair antes. Ah, bom. Ele não sair antes. E mesmo com o crescimento... Você acha isso mesmo com um eventual crescimento de alguma candidatura mais ao centro? Eu sempre gosto de frisar o meu ao centro. Pois é. Que não é necessariamente de centro, né? Mas ela é entre um e outro, né? Entre o Bolsonaro na extrema-direita e o Lula na esquerda. Pois é, olha só, ela já poderia ter aparecido, de certa forma. Não apareceu. O Ciro já rompeu a corda, né? Não apareceu. E quem está indo mais ao centro hoje e competitivo é o nosso já conhecido Lula. Então, assim, aparecer mais uma pessoa nessas duas sombras, entre Lula e Bolsonaro nesse momento, é provável, sempre é provável, mas vai ser uma coisa assim... Da onde vai sair, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. É um mistério aí da política que pode uma hora surpreender a gente. Exato. Brasília? Eu acho assim, que o importante aí é a gente fazer aquele raciocínio de, que tipo de candidatura que junto, eventualmente, com Lula, tira o Bolsonaro do segundo turno, né? Então, eu acho que é difícil que, digamos, a construção dessa candidatura ao centro, como diz você, né? É difícil, porque você tem... Acho que existem duas questões-chave para o país e, claro, do ponto de vista político também. Primeiro é achar alguém que consiga catalisar, né, digamos, e seja alguém para quem os candidatos cedam espaço, né? É muito difícil, realmente muito difícil, porque o
personalismo é muito marcante no Brasil e realmente essa é uma tarefa hercúlea, né? Mas eu acho que existe uma outra questão que, em geral, está muito, digamos, marginalizada, ou que não se toca, que é que o Brasil, nós estamos há 40 anos meio que tropeçando nas próprias pernas, né? Então, e certamente desde 2014 ou 2015, nós estamos em crise. Uma crise que não foi interrompida pela eleição do Bolsonaro, uma coisa espantosa, né? A primeira crise, lá, para comparar como você falou, caiu o Collor, veio o Itamar, que recompôs as relações, etc., e elegeu o Fernando Henrique com o Plano Real. Acabou a crise, não é isso? No caso nosso, foi coisa esquisitíssima, porque houve impeachment, veio o Temer, que recompôs as forças políticas e tal, e elegeu-se Bolsonaro, que bagunçou tudo de novo. Né? Então ele não construiu em cima do que o Temer tinha recomposto, pelo contrário, ele bagunçou completamente aquilo que tinha sido, né, construído de recomposição entre executivo e legislativo. Então o Bolsonaro praticamente repôs a crise, né, de 2015, né? Então, tanto é que a gente vê o tempo inteiro invasão, um poder invade a esfera do outro, reclama-se que o Supremo, digamos, age além da conta, que o Legislativo, que o Executivo. É uma confusão total, é uma espécie de pandemônio que a gente está vivendo, de regras, né, de funcionamento político. Então, eu tenho a impressão que nós estamos faltando muito refletir e construir uma estratégia de saída, uma estratégia que seja de relação... Porque eu acho que politicamente há um grande consenso em torno da democracia. Eu acho que isso é algo que nos segura, né? Então há um grande consenso nacional em torno da democracia, mas o problema da relação Estado-economia, política, estratégia, como é que nós vamos nos inserir no processo de globalização, que é inevitável? Como é que nós vamos ir? Nós não temos estratégia nenhuma, é uma barbaridade o que está acontecendo. Você vê países meio um mecanismo pelo qual eles se engatam no processo de construção, digamos, econômica, que hoje é meio mundial. O problema é que nós não temos. Tanto é que a gente hoje está basicamente, digamos, crescendo, ou não decrescendo tanto, com base em opções que nós vemos nos anos 70, em relação ao agronegócio. O agronegócio se expandiu a partir dos anos 70, né? E hoje em dia é o grande eixo do país. Mas e a indústria? Está desaparecendo, hoje em dia tem serviços e tal. Mas então, essa questão de você construir uma estratégia qualquer, digamos que antigamente a gente chamava estratégia de desenvolvimento, pensando em termos nacionais, mas hoje é uma estratégia pelo qual o país se reorganiza para poder competir no plano internacional. Hoje a competição é internacional, então não cabe mais se fechar nacionalmente, só a gente não vai conseguir, né? Então a gente tem que ver um jeito pelo qual nós possamos nos expandir, né, no interior de um mundo que vai se globalizando. Esse é o ponto. E isso nós, infelizmente, eu acho que não está aparecendo, né, nos projetos, algo desse tipo. Eu acho que isso aí é um elemento base para que a eleição não seja simplesmente colocar alguém mais lá, né? Claro que a gente quer alguém diferente do Bolsonaro, não tem dúvida, né? Mas o problema é que... menos, né? Aos que não queiram. Pelo menos a gente está aqui conversando. Mas, vamos dizer assim, seja o Lula pela centro-esquerda, seja alguém mais ao centro, vai precisar de alguma estratégia, né? O Lula, por exemplo, tem a vantagem de ser alguém que é sensível, né, a isso. Não é um louco nem nada, pelo contrário, né? Quando ele
aponta o centro não está mentindo. Ele é assim, na verdade, né? Sempre foi, né? Então, eu acho que seja um candidato, digamos, de centro ou centro-esquerda, coisa que vale, seja o pessoal mais à esquerda, eu acho que precisa de uma estratégia também, né? E esse é um ponto que é mais difícil de acontecer, mas que eu acho que é necessário acontecer. Interessante. Agora, essa coisa da desorganização, né? E da desorganização das regras, né, como o Brasílio colocou, me lembra muito a discussão que, enfim, não nos abandona, ela volta o tempo inteiro e já virou quase que uma discussão, digamos, de clichês, que é as instituições, afinal de contas, estão funcionando, não estão funcionando. Quando a gente olha a CPI, né, e a CPI produzindo resultados em relação à reação do governo, pelo menos, ainda que ela possa ser uma reação imediata, mas, de qualquer maneira, produzindo a capacidade de ter uma investigação, de desvendar os problemas, de listá-los, de, como acho que também o Brasil colocou, apresentar isso para uma parcela da população que talvez seja mais desatenta, de uma maneira diferente daquela como se apresentou até agora. Você enxerga por aí também, Carolina, um espaço para, digamos, as instituições corrigirem o rumo? Ou seja, a gente até tem eventualmente uma tensão institucional, tem digamos, um estresse institucional pela maneira como esse governo se comporta, pela reação que o judiciário tem, que a gente vê é desencontrada, né, pelo legislativo, enfim, que às vezes está meio entucaldatário do executivo, agora às vezes simplesmente está desorganizado, do procurador-geral da República que se comporta como um advogado-geral da União. Ou seja, as instituições, afinal de contas, você acha que elas conseguem colocar a coisa de volta nos trilhos mesmo no meio desse pandemônio bolsonarista? Eu acho que elas conseguem sim. Eu acho que assim, está sofrendo desde o início Acho que, assim, se a gente pegar a história, eu fico pensando nisso, o Bolsonaro ele já poderia ter tido muitos limites ao longo da vida dele, né? Lá desde o Exército. O cara teve uma trajetória bem sucedida eleitoral, o ponto é esse, e conseguiu falar um descalabro daquele no impeachment da Dilma e sair ileso, né? Então, assim, a gente já está vendo problemas desde muito antes, né? É claro que se criou uma discussão até no nosso meio de que se as instituições estão funcionando ou não, e o Bruno Reis foi muito, muito perspicaz em falar que isso é uma discussão meio que idiota, porque é um truísmo, é óbvio que de certa forma ela vai funcionar, mas está funcionando para quem, né? O ponto é a institucionalidade, as regras que estavam estabelecidas desde 88, ela sofreu ataques sistemáticos no governo Bolsonaro. Mas ele também mostra que uma vez que ele consiga ser atacado, né, ele revela dois pontos, uma grande covardia, porque ele na verdade, ele dá um sossega nele, né, ele fica quietinho de um ponto, mas por outro lado ele começa a voltar a carga nas agressões para ver se ele, mais uma vez, desmorona todo o pacto estabelecido até então. A CPI, eu acho que mostrou. E aí, voltando na fala do Brasílio, não só a CPI, mas a força que o Lula tem mostrado como a opção a candidato ao Bolsonaro em 2022, mostrou parece que deu um certo vigor às instituições e aos atores políticos das camadas decisórias a falar assim, cara, a gente tem como combater esse cara assim, né? Ele não vai ficar aqui fazendo essa bagunça toda e a gente ficar só olhando, porque não vai dar. Porque chegou uma situação em que, assim, um poder se acovardava, o outro achava que não era nada demais, e o negócio foi indo até o momento escalando, em que né? a disfuncionalidade do Bolsonaro às instituições, ela pegou em todo mundo. Quer dizer, no fundo, só sobrou ele e os filhos. Os únicos que não foram atacados por eles mesmos, né? Os militares foram, enfim. Na medida em que ele chegou a um ponto em que todo mundo foi atacado, abriu uma condição, assim, tipo, parece que foi meio que um basta. Então, assim, eu acho que a gente está super fragilizado, mas essa história da CPI, ela tende a dar mais vigor aos atores e às instituições,
e a se recompor nesse jogo, né, da institucionalidade. É um momento privilegiado para se fazer isso, tá? Se é um momento importante para dar a volta num Bolsonaro, é pegar ele nessa situação acovardado que ele está, com medo, e aí ele vai falando mais despautérios, mas que os outros agentes se organizem contra ele. Agora, uma coisa interessante também, né? O Brasílio mencionou aí que o dólar não se mexeu, mesmo com as bobagens do Guedes, as últimas, né? E o Bovespa também não. Eu, no dia, eu vi a matéria, não oscilou. Isso, para mim, um amigo do mercado financeiro falou. Quando não oscila, não é quando oscila que tem que chamar atenção. É quando a pessoa fala, o dirigente fala, o ator fala, e não oscila. Quando não oscila, você presta atenção. É porque as pessoas já não estão dando bola mais. Já está precificado, né? Para usar o jargão do pessoal do mercado financeiro. Então, não altera nada que já não tenha sido alterado antes, né? Diante das expectativas e tudo mais. Agora, exatamente. Eu acho que um fator importante nisso, né, é esse papel do empresariado, né? O empresariado, afinal de contas, teve um papel importante na eleição do Bolsonaro, acho que sobretudo o pessoal do mercado financeiro que se engajou fortemente, mas não só ele. Essas pesquisas de opinião que têm saído a respeito do governo, elas mostram que entre empresários ainda há um apoio grande, embora eu acho que quando se fala de empresário nesse tipo de pesquisa, a gente não está falando só do grande empresariado nacional, mas está falando também do pequeno, do médio empresário, desse pessoal, digamos, que talvez se encante, inclusive, com a conversa do Bolsonaro de que o comércio não pode fechar, de que as atividades econômicas não podem fechar, e que realmente está tomando um prejuízo danado no meio dessa pandemia. É inegável, o número de pequenas e médias empresas estão fechando, enfim, o cenário não é fácil. Agora, como será que esse empresariado tende a se portar dentro dessa conjuntura? Será que a gente verá ainda esse empresariado caminhando com o Bolsonaro até o próximo período? O Brasílio chamou a atenção para o fato de que a gente também tem uma questão de que os apoiadores políticos ou os atores políticos não se manifestam necessariamente na rua, mas que eles se manifestam no processo. E acho que, inclusive, as redes sociais são um instrumento para isso e outros mecanismos têm sido também instrumentos para essa vocalização. Brasílio, como é que você percebe aí esse ator em particular? Eu sei que você costuma prestar atenção nele, o empresariado. Você acha que como caminha o empresariado diante desse governo, por um lado, com os seus problemas já precificados, mas, por outro lado, na berlinda politicamente? Olha, Cláudio, é difícil, eu acho que você mesmo falou, é muito difícil de identificar empresariado hoje, né? A gente tem uma opinião, eu acho que você tem toda a razão, que o pessoal micro e pequenos empresários, etc., hoje em dia tem muita simpatia por aquelas propostas do Bolsonaro, no sentido de não fechar, de manter as coisas em aberto, etc. Inclusive, há manifestações aqui na frente da Câmara, aqui em São Paulo, né? Na Câmara de Vereadores, né? Vereadores em favor da abertura, etc. Porque, claro, obviamente, esse pessoal está sofrendo muito, está perdendo recursos, vai à falência e tal. Então, eu acho assim que nessa área de pequenos e médios empresários, então provavelmente ele tem uma grande adesão. Eu não sei se essa adesão vai ultrapassar a pandemia. Veja, uma coisa é você defender a si próprio, defender os seus recursos e encontrar um discurso do governo que adere a teus anseios, né? Outra coisa é pensar no futuro. Eu não sei se essa adesão empresarial, do pequeno empresariado, etc., ao Bolsonaro, vai se manter no futuro. Porque isso depende muito de quem vai ser afinal, o candidato de centro além do Lula. Porque o Lula vai ser o quê? Centro-esquerda, vamos dizer assim. Mas além do Lula, qual vai ser o candidato, né? Então, eu tenho a impressão que, se conseguirem construir aí um candidato de centro que tenha
digamos, um mínimo de confiança empresarial, etc., eu tenho a impressão que grande empresariado a isso mais facilmente, e esse pequeno empresariado talvez se mobilize nessa direção. Dos candidatos aí de centro, existem alguns que aparentemente, quer dizer, que estranhamente tem uma dificuldade enorme de fazer conexão popular, né? Tipo o Dória, que ele, inclusive, diga-se de passagem, está se comportando muito bem na pandemia, no sentido de, pelo menos... eu acho assim que, desse ponto de vista, eu não sou um eleitor do Dória, mas eu acho que ele se comportou, aliás, não só ele, né? Quase todos os governadores se comportaram muito bem na pandemia. Eu acho que é o governador da Bahia, que é um cara muito bom, principalmente o nosso amigo lá do PCdoB do Maranhão, que está se comportando excepcionalmente bem. Então, eu acho que, de forma geral, os governadores, eu acho que tem grande parte de confiança popular, etc. Só que o Dória não conseguiu uma conexão eleitoral qualquer. Ao menos as pesquisas revelam que ele tem grande dificuldade disso, né? E aí tem candidatura do Mandetta, eventualmente agora surgiu essa história do nosso amigo Tasso Gereissati, que esse é uma candidatura mais, eu acho que difícil do ponto de vista popular, né? Mas do ponto de vista empresarial, eu acho que certamente teria muita adesão, né? O problema é se ele se consegue alguma conexão popular, né? Tipo ele, Mandetta, esse tipo de coisa. O Mandetta, sim, é um candidato que tem algo que os outros não têm, porque ele tem um pouco de um estilo de algo de carismático, né? O Mandetta tem, ele conseguiu semanalmente manter a população grudada na fala dele em relação à saúde, né? Eu acho que não foi a questão da máscara que deu problema com ele e o Bolsonaro, foi a questão do prestígio popular dele, né? Sim, o Bolsonaro verbalizou isso, né? Ele falou que tinha quem estava querendo aparecer demais nessa situação. Ele passou um recibo imenso, né? Exatamente. Pois é, mas vamos dizer assim, recibo, né? É um cara que tem aquela alma de líder carismático, né? E o que os outros não têm, não vejo nos outros candidatos, nem o companheiro Ciro, que gostaria de ter, mas lamentavelmente não tem também, né? Fora que o fato de ele tem muita estamina e testosterona e talvez nem tanto carisma, né? O fato de ter ido embora, eu acho assim que é imperdoável para um líder político que tem um mínimo de perspectiva nacional de ter ido para Paris no segundo turno da última eleição. E reiterou agora, né, essa ideia. Isso aí é além do que eu acho razoável, especialmente na situação que a gente está, né? Então, acho que... Bom, mas enfim, de toda maneira, eu tenho a impressão, do ponto de vista empresarial, assim, eu acho que a adesão do pequeno empresário ao Bolsonaro não é necessariamente uma adesão para ele em relação a ele no futuro. O pessoal sabe que isso aí, que o governo é um pandemônio, uma confusão infernal, né? Claro que eles querem manter as coisas abertas, mas eu não sei se no futuro ele vai ter tanta adesão assim, como hoje parece ter desse empresariado médio e pequeno, né? Mas eu acho que o futuro, digamos, no futuro eu acho que as coisas vão ser um pouquinho diferentes, assim, em termos de a perspectiva, quando se pensa o que você quer para os próximos 4 anos, é difícil alguém que tem um mínimo de, vai querer, claro que é aquele grupo, como diz a Carolina, dos 25, né, são 25%, bom, esses vão ficar lá, né, quem são esses 25%, eu acho que seria bom caracterizar, é baixa classe média, o que é isso, né? Eu não sou especialista nisso, mas é bom a gente caracterizar. Não sei, Carolina, você acompanha mais isso, né? Talvez você pudesse falar um pouquinho sobre isso,
Que é uma coisa que eu gostaria de saber. Não, então, esses 25%, assim, a base dele nas pesquisas fica sempre oscilando entre esses 25% e 30%, só que quando você vai segmentar esses grupos, você percebe que tem uns 9% a 10%, que é aquele bolsonarismo raiz que, assim, se ele falar pula da ponte, vai pular. Então, tipo, vamos fechar o Congresso, o STF, são esses caras que qualquer Intervenção coisa militar com Bolsonaro no poder. Isso, ivermectina, o que der para eles tomarem, eles vão tomar, eles vão ficar... Bom, esses são os 9% a 10%, que eu acho que são os caras, assim, que estão lá com ele de qualquer jeito. Só que é um mosaico, então a gente vê, quando a gente vai segmentar um perfil, a gente vai ver homens evangélicos do norte, centro-oeste, sul, de idade entre 35 a 40 e poucos anos. E aí as rendas se dizem empresário, né? Maioria. E aí empresário pode ser até Uber, tá? Pode ser um cara que tem um bar, pode ser um cara que tem um comércio maior e que ganha. Aí você vê dois grupos. Você vê um grupo que ganha de 2 a 5 salários mínimos, e aí tem um gap, e grupos que ganham mais de 10 salários mínimos, né? Que ficam... É o perfil do bolsonarismo que se mantém pelo menos há 1 ano e meio, tá? São esses caras. Não à toa ele estava no norte semana passada, aí ele vai para o sul, aí ele vai para regiões do centro-oeste fazer todas as manifestações loucas no meio da circulação do vírus. Ele fala com esses homens, na maioria homens, né? Então, assim, os outros grupos mais escolarizados... e é um movimento muito do interior hoje, né? Os centros urbanos abandonaram o Bolsonaro. Então, são cidades do interior dessas regiões. A gente sabe quem é o cara que segura o Bolsonaro. Mas esse cara, quando você soma, em geral, dependendo da pergunta, né, eles somam de 25% a 30%, que é uma fatia considerável em razão de estar todo mês nas pesquisas aparecendo. Né? Eles estão ao longo do tempo com esse cara. Mas eu não vejo um grupo extremamente coeso, e eu vejo um grupo também muito suscetível ao problema, à tragédia que é a pandemia e o desemprego e a falta de renda. É o cara que vai sentir e está sentindo. Então, assim, eu concordo, o tempo todo, assim, quando a gente liga um botão racional, a gente vê ele perdendo base no Congresso, né? Ele não tem uma coalizão forte, ele tem um grupo lá que está momentaneamente sustentando ele, esperando cargos, ministérios, dinheiro. Por outro lado, ele ainda tem... E ele tem uma base se esfarelando na própria sociedade, na opinião pública, né? Só que ainda tem. Então, assim, eu acho que o processo dele é, sim, de esgotamento e de esfarelamento, mas essa é a minha parte racional olhando. A parte emocional, ele consegue ainda manter certos setores ligados a ele de uma forma que eu não entendo, né? Porque... são pessoas que são afetadas diariamente pela condução dele. Mas a minha racionalidade volta e eu acho que a tendência é que isso vai piorando. Porque, assim, a gente ainda está pagando agora um auxílio emergencial que volta a pagar um valor mais baixo, mas a gente está sentindo o peso dos 400 mil mortos agora. E, assim, parece que está sendo... Parece que houve um clique na sociedade, na maioria dos setores, pelo menos, do tipo, não, cara, tá tudo errado. E aí, como é que a gente vê isso? Embora a base dele se mantenha resistente, a gente vai vendo os outros grupos que antes estavam entre 1/3 bolsonarista, um super Bolsonaro, 1/3, enfim, a gente estava fatiado em 3 desde as eleições, a gente está vendo 25% apoiando Bolsonaro e o resto saindo de Bolsonaro. Quer dizer, o cara que não sabe responder, ele já está diminuindo bastante e está aumentando o cara que acha ele ruim, péssimo. Então, assim,
Eu acho que, assim, como estratégia, esqueçam esses bolsonaristas, porque essas pessoas estão descoladas da realidade, esqueçam, entre aspas, né? Mas vamos concentrar em tirar qualquer possibilidade desses outros 75%, 65%, por alguma visão pragmática, votar nele ou eleger ele em 2022. Eu acho que tem que concentrar a atenção nesses grupos agora. Esquecer o que eles chamam do gado, né? Que as pessoas chamam do gado. Agora não dá, depois de 2 anos o cara ainda está lá, quanto vai se esvaziar mais? O cara está sem emprego, sem dinheiro, sem saúde, perdendo gente e está lá, então eu acho difícil esvaziar demais. Isso, né? Pois é, então concentra no grupo que está falando, chega. E os militares, hein? Porque os militares, se os empresários foram uma base, não numericamente, né, mas em termos de capacidade de articulação política, de recursos de poder importante para dar suporte ao Bolsonaro, os militares, enfim, estão aboletados no governo. A gente tem aí 7 mil militares em cargos comissionados, com função gratificada, enfim, um monte de coisa dentro do governo. Metade ativa, né? Na ativa. Pois é. Um número espetacular na ativa. Olha, hoje apareceu no Estadão, pelo menos, uma declaração. Hoje a gente, só para informar para quem está nos acompanhando, que a gente está gravando isso no dia 30 de abril, sexta-feira, né? Sim. Hoje saiu uma matéria no Estadão em que o presidente do Clube Militar basicamente quase chama a intervenção militar. Por causa da CPI, em favor do Bolsonaro. Uhum. E é uma coisa seríssima. Claro que a gente sabe que o pessoal do Clube Militar em geral é bem à direita, né? Mas de todo jeito isso obrigou a declarações de outros militares que não, o ministro da Defesa vai seguir a orientação do anterior, enfim, as Forças Armadas são em defesa da ordem, enfim, da Constituição, mas vamos dizer assim, a gente não... certamente que a CPI vai produzir, eu acho que reações, pelo menos na reserva, etc., que podem, não digo que vai acontecer nada, mas eu acho assim que como o Bolsonaro ainda por cima tem ligações, ou pelo menos bases nas polícias militares, né, eu acho que mesmo ainda que as Forças Armadas se mantenham dentro da ordem dos deveres constitucionais, etc., ainda tem a possibilidade de surgirem manifestações ou algum tipo de reação na área das polícias militares, né? Especialmente quando isso vai acontecer, não tenho dúvida, quando a CPI começar a levantar questões mais complicadas e o Bolsonaro ficar mais em xeque, né? Então, vamos dizer que sim, provavelmente uma parte desses fanáticos que nos falam a Carolina, uma parte são policiais militares. Uhum. Então, eles têm armas, né? Então, não é uma coisa só de... Eles sabem usar, né? Tem armas e são treinados cotidianamente a usá-las, né? A usar, né? Então, isso, de fato, é um aspecto, assim, que digamos, obriga a ter cautela, né, em relação ao futuro, né? Porque a gente não sabe eu espero que isso não haja nada de preocupante que vai acontecer, mas é uma possibilidade real, né? Eu acho que precisa observar bem o que está acontecendo, né? Lamentavelmente, a gente tem uma cobertura da imprensa que é muito parcial a esse respeito. Basicamente porque a imprensa, apesar
digamos, os jornais, hoje em dia, os jornais de grande circulação serem poucos, né? 3, 4 jornais, cada um deles não faz uma cobertura dos estados. É espantoso que nos jornais, os grandes jornais, não tem uma página sobre a federação. Tem mais cobertura internacional, que é pouco, aliás, diga-se de passagem, mais cobertura internacional do que cobertura da federação. Então é uma coisa chocante você ver como para que você saiba alguma coisa de Pernambuco, tem que acontecer, alguém tem que matar a mãe de alguém, para você ficar sabendo de alguma coisa de Pernambuco. Alguém lá em Pernambuco, o governador bateu em não sei quem, aí aparece. Mas, de fato, ocorre que em todos os estados, todo dia está acontecendo coisas e coisas politicamente relevantes que nós não ficamos sabendo. Você falou de Pernambuco, eu lembrei do caso do motim, e até para relacionar o assunto da polícia no Ceará, né, um pouco mais ao norte, que foi um assunto que, ou o policial lá na Bahia, né, que, enfim, surtou e acabou sendo abatido pelos colegas. Mas, vamos dizer, são casos daqueles típicos do jargão jornalístico que diz que notícia é quando o homem morde o cachorro, né, e não o contrário. Ou seja, você tem um caso, uma coisa que não tem como não ser notícia porque é muito radical, né? Mas cotidianamente a gente não tem nada, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, vamos dizer assim, esse tipo de cobertura, infelizmente, a gente não tem, né? E seria importante ter, mas enfim. Agora, por outro lado, parece que a cabeça do general Pazuello pode ser entregue de bandeja, vamos dizer, como o boi de piranha dos militares. Aí eu estou pensando não nas polícias, evidentemente, que acho que é um caso à parte mesmo, mas das Forças Armadas, né, dessas que estão aboletadas no governo federal. Você também vê por aí? Vocês veem por aí os dois? Eu vejo por aí, assim, ele está sendo entregue de cabeça, mas eu acho que isso pode respingar muito, está respingando entre esses setores militares. Não à toa que esse senhor aí do Clube Militar, ele escreveu, eu vi ontem a carta dele num desses sites malucos aí que eles ficam se lamuriando, defendendo o golpe declaradamente. A gente tem que lembrar que o Mourão era presidente do Clube Militar até em pouco tempo. E ele pensa mais ou menos desse jeito, né? Olha só, uma coisa que me chamou muita atenção, eu fui ler depois de muito tempo, aquela biografia do Celso Castro sobre o Vilas Boas, né? O primeiro ponto que me chamou a atenção lá foi que logo no agradecimento ele agradece ao Heleno, ao Etchengói. Ele Mourão, ele Vilas Boas, você está dizendo, né? Ele Vilas Boas. E a segunda coisa que ele pediu os exemplares do Celso e ele meio que foi uma biografia a 4 mãos, inclusive foi meio que uma autobiografia com biografia. Então ele foi colocando informações lá da maneira que ele achava melhor. E ao longo do livro é muito interessante que ele fala que o Etchengói, ele é como se fosse um primo ou um irmão, eles foram criados juntos e foram para o exército juntos, as mães eram amigas, acho que os pais eram militares também, e toda essa galera que está aí, o Heleno, o Mourão, o Etchengói, é um grupo de amigos do exército durante muito tempo. Tá? Eles estão uma vida juntos. E eles foram, desde que a Dilma saiu, eles estiveram muito próximos. Quer dizer, essa organização e essa estrutura militar do governo Bolsonaro, ela não veio do nada. Tá? Ela vem se construindo. Tem até um antropólogo chamado Piero Lehner que tem feito um trabalho legal. Meu colega de graduação foi aluno do Brasílio, provavelmente, também. Excelente sobre os militares, e que ele vai fazendo uma memória dos acontecimentos e viu que teve um ruído muito grande no governo Dilma, com a questão deles quererem comemorar o golpe militar nos quartéis, e ela falou não, e com a questão da Comissão da Verdade. Então, assim, aí me chama a atenção no meio do livro que não só isso, mas a questão da verba, do orçamento para as Forças Armadas. Aí a gente pensa assim, num plano técnico, assim, uma sala de controle. Não, é o dinheiro para os clubes,
as festas, para aquilo que eles chamam de família militar. O leite condensado. Só que assim, a gente lê como leite condensado, mas dentro daquela instituição, aquilo é um espaço especial de confraternização para aqueles que estão exercendo a sua missão. Então, como assim vai faltar o churrasco do final de semana que a família militar se encontra? Isso é uma coisa muito importante para... Eu não vou aqui nem qualificar isso, eu só estou falando o seguinte, faz parte daquela ideia. E o Vilas Boas, no meio do livro, tece elogios, e por isso que eu acho que essa CPI se vingar do meio ambiente vai ser uma coisa também complicada nesse setor, porque ele tem um parágrafo tecendo muitos elogios ao Ricardo Salles, dizendo que ele é corajoso, que ele está enfrentando estruturas, enfim, é o que o Bolsonaro fala com um pouco mais de polidez e de verniz. É a mesma ideologia. Então, assim, eles estão sofrendo, não tanto quanto o Bolsonaro, mas muito também a abertura das CPIs, porque eles são parte concreta e importante da estrutura desse governo. Tá? O ponto é, quanto dessa visão belicista e golpista que o Bolsonaro fala sem menor pudor está entre os que estão na ativa? Esse é o grande ponto. Tá? E que vai fazer chegar a quartéis. Esse é o ponto. Porque quando o cara do clube militar fala, ok, eles estão falando isso há anos. Tá? É preocupante porque tem um ex-cadeira do clube militar como vice-presidente, mas que parece que se cercou de uma certa roupa institucional desde que assumiu a vice-presidência. Agora, eu não fecharia o olho. Tá? Eu acho que já teve até momentos em que a gente teve um pouco mais próximo de uma coisa assim mais complicada nesse setor, mas assim, com a saída daquele Fernando Azevedo ficou claro que a própria Forças Armadas não estão muito para essas loucuras, não. Para então, aventuras, talvez. Quem é que tá? Braga Neto tá? Há pouco tempo ele estava na ativa, ele está lá falando, olha, há pouco tempo ele mandou uma carta bem ameaçadora também para a imprensa, uma declaração. Eu não sei, aí tem que saber quem desse grupo está disposto a entrar em aventura, né? Que é muito preocupante, a gente não deveria estar discutindo isso em 2021. A questão é que parece que esses militares, quando a gente pensa em termos mais amplos, eles estão meio isolados, né? A gente não tem, como teve, por exemplo, em 64, uma ampla aliança de setores da imprensa, do empresariado. Basicamente essa turma com ela mesma, né? Essa turma com ela mesma, e parece que é uma reunião de senhores de amigos de muitos anos. Sim. Tá? Que se encontraram no governo Bolsonaro. Mesmo. Exatamente. Então, você vê o livro do Vilas Boas, fica muito claro. É o Ettingói, que foi quase irmão do Vilas Boas, que era amigo do Mourão, que agradece o Heleno porque era amigo no Exército. Assim, é aquele pessoal que vamos voltar aí à carga, vamos tirar o comunismo do cenário, que o grande problema deles é o comunismo. Parece uma coisa maluca, eu até rio quando eu li o texto, mas tem um medo do comunismo pairando no Brasil ainda. O comunismo hoje é o Lula, né? Porque de fato. Hoje é o Lula, né? Hoje é o Lula. Mas é meio complicado. Eu tenho a impressão que vamos dizer assim, esse fracasso, né, do governo Bolsonaro deve também afetar esse pessoal. Sim. Porque não é pouca coisa, né? Eles podem ser hiper de direita e tal, mas não é possível não perceber a situação, né? Bom, claro que ele pode dizer os fins justificam os meios, mas é muita coisa ruim acontecendo, a parte econômica está muito ruim também. Então, mas eu achei muito legal. Eu não li o texto do Vilas Boas ainda, foi ótimo você ter chamado a atenção, né? E acho que essa área a gente precisa dar mais atenção a essa área mesmo, porque desde o fim do regime praticamente ela ficou um pouco
né, de lado, mas de fato agora ela está, não digo que está nos bastidores, né, vamos dizer assim. Acho que o Otávio Amorim falou para o Cláudio no programa, inclusive, que a gente, dos últimos 40 anos, a gente tem especialistas, mas tinha que ter uma cadeira mesmo para estudar, uma cadeira obrigatória na pós-graduação, ou talvez na graduação, para estudar esse grupo. Porque eles não vieram do nada, não retornaram do nada, né? Eles retornam em períodos, assim, como salvadores, né? A história da nossa república é uma história que os militares entraram muitas vezes dessa forma que a gente está vendo aqui. Mas eu acho isso, eu acho que essa construção do governo Bolsonaro poderia até ter sido outro. O Bolsonaro foi um ótimo perfil para compor essa candidatura, mas eles não foram assim, não foram eles que foram chamados, teve uma construção prévia que eles participaram, e nesse livro eu acho que fica muito claro isso, fica muito claro. Tem um certo livro do Lerner que é sobre os militares, que é muito interessante. Eu comprei, não li ainda, né? Mas eu acho que vale a pena ler. Eu vi uma palestra dele no Estudos Avançados, que está no YouTube, eu acho, também que descreve, digamos, bem as preocupações dele e o papel que o Vilas Boas teve no processo de construção da candidatura a Bolsonaro, que eu acho que realmente é bem interessante de ver. Eu vou ler afinal agora, você me despertou. Vou procurar também. Os militares são que nem a herpes, né? Fica ali inoculado, de vez em quando rebrota. Né? Sempre que tem uma queda de defesas por causa da herpes, ou sempre que tem algum tipo de confusão institucional acontecendo, né? Eles reaparecem. Bem, gente, acho que a gente já está bem assim, avançado no tempo, então eu vou pedir que vocês façam as suas considerações finais, aí, começando pela Carolina. Minhas considerações finais, no último programa que eu participei, é acreditar mesmo na política como salvação, continuo acreditando nela. Eu acho que eu estou um pouco mais otimista, eu acho que a política está imperando, ou pelo menos o exercício da política saudável, com todos os seus problemas, ela está voltando à agenda pública. Pode ser pelos meios que não deveriam ser, ou até pelas pessoas que a gente pode questionar, mas, de fato, o exercício político, de você ser um campo para você garantir a institucionalidade, o respeito à Constituição, a valorizar o campo político, legislativo, ou enfim, isso, eu estou mais otimista nisso, e eu acho que é por aí mesmo. A gente tem muita coisa ainda pela frente, mas eu acho que a gente está voltando a um caminho de diálogo. E a política foi um recurso importante para isso. Muito bem. Obrigado, Carolina. Brasílio, por favor. Obrigada a vocês. Foi um prazer participar do lugar da conversa. Eu espero que agora as CPIs montadas, essa renovação da atividade política que satisfaz a todos nós, basicamente é algo bonito, porque é o momento de descriminalização da política, né? A política aparece não como uma criminosa, né? Enfim, dos bons costumes. Pelo contrário, ela constrói coisas. Eu acho que isso, aliás, esse é o objetivo lá do blog do Cláudio, e eu acho que deve ser mesmo o objetivo de todos nós. Então, eu agradeço o convite, acho que a gente está com boas expectativas pela frente, espero que esse último lado que a gente conversou, o militar, não atrapalhe muito a construção renovada do país. É isso aí. Prazer te conhecer, Carolina. Prazer também. Obrigado pelo convite. Muito bom. Bem, quero agradecer então novamente a Carolina, ao Brasílio, acho que foi uma ótima conversa.
né, registrar aqui, enfim, a gente está com 13 meses aí do canal e do podcast e alcançando no canal 13 mil seguidores já, então estamos na média de 1.000 por mês, espero que ela se mantenha pelos próximos meses, mas enfim, agradeço muitíssimo a vocês dois, a conversa foi muito boa e eu vou fechando por aqui e, claro, como de costume, agradecendo a quem nos escuta nos podcasts, a quem assiste o canal, convido todo mundo a não deixar de assinar o canal, não deixar de assinar o podcast, porque aí é sempre alertado aí dos novos programas que vão ao ar sempre no sábado de madrugada e ficam lá depois, claro, à disposição para quem quiser ver em outros horários e fecho por aqui e até a próxima.